Gleidson, bom, se a gente está conversando com você, porque a gente tem algumas novidades, né? É uma sequência já grande de jogos agora, vai começar também as partidas de novo, né? Quarta e domingo. E imagino que os exames já mostraram que alguns jogadores estão com um desgaste um pouquinho maior que o normal e que o resto do grupo, né? Exatamente. Nós temos avaliado esse grupo desde o dia da apresentação, nós temos monitorado jogo a jogo, treinamentos, e é normal que nesse período, né, final de um campeonato regional, início de um campeonato brasileiro, partidas intensas, né, associado com viagens, né, intensas, mudança de temperatura, tudo isso, alguns atletas sintam mais do que os outros. E baseado nessas informações, alguns atletas nós decidimos, juntamente com a comissão técnica, né, com a parte técnica, de estarmos, né, poupando alguns atletas, procurando utilizar esse tempo para recuperá-los e treiná-los. Além do Wellington e Helder, mais alguém vai ser poupado amanhã? Olha, eu não posso citar nomes, né? Até porque as informações foram passadas à comissão técnica, foram discutidas e a partir daí, depois do treinamento, o Marquinhos deve decidir se ele poupa mais alguém ou não, né? Lembrando que após esse treinamento nós estávamos ali fazendo algumas avaliações e existe a possibilidade de poupar mais alguns atletas. Ô Gleidson, falando a respeito da questão também da logística de viagem com desgaste, como você falou, mudança de temperatura, jogos à noite, o Coritiba vai ter uma sequência também de jogo, o jogo da manhã, que é uma novidade aí, né, com uma questão de alimentação. Como é que está sendo feito o planejamento, uma viagem do Rio de Janeiro, Porto Alegre, jogo de manhã? Como é que a preparação física vai trabalhar a respeito disso? Com relação à logística, é algo que nós enfrentamos todo ano, né? Nós temos a dimensão geográfica do nosso país é muito grande, né? Então, em uma semana, em 72 horas, nós enfrentamos algumas semanas atrás o Fortaleza, né, com 29 graus lá na quarta-feira, e enfrentamos a Chapecoense com 16, 17 graus. Né? Então, e nisso você tem que sair de madrugada para pegar o voo, para que você chegue. Existe uma modificação nos horários de alimentação do atleta, mas isso são fatores que a gente tem que enfrentar, não é só o Coritiba, todas as equipes do brasileiro estão passando por isso. Então, a gente procura adequar, procura planejar, o pessoal da logística tem trabalhado intensamente para que nós tenhamos as melhores condições, né, de viagem, de estadia, de alimentação. Né, a nutricionista, a Margarete, tem trabalhado também intensamente para intensificar a suplementação dos atletas, além das alimentações. É o que nós podemos fazer. Né, com relação à sequência de jogos, né, prepará-los e justamente isso. Né, alguns parâmetros fisiológicos têm demonstrado que alguns atletas precisam descansar. E é isso que nós estamos fazendo. Né? Professor, para a sequência do Campeonato Brasileiro, na verdade, eu queria que você explicasse como é que funcionam esses exames. Assim, isso é feito a cada rodada, e daí também queria que você comentasse por que dessa partida contra a Ponte Preta de poupar jogadores. Na verdade, esse controle ele é feito 24 horas, 48 horas após cada partida, né, que é a avaliação de CK, que é um parâmetro, né, fisiológico de estresse. Durante os treinamentos, nós monitoramos também o ácido lático, concentração de ácido lático, e também, né, é um parâmetro que nos dá informações a respeito do desgaste do atleta. Hoje nós temos um equipamento que poucas equipes do Brasil têm utilizado, que é o First Beat, que é um equipamento que nos dá informações a respeito da frequência cardíaca, da intensidade do treino, né, do efeito do treinamento no metabolismo de cada atleta. Então, se vocês observaram, cada atleta tem um transmissor, a gente está ali com um computador ao lado do campo, para a gente passar todas as informações para a comissão técnica. Né? E nós temos esse controle durante os treinamentos. Além disso, nos jogos nós temos colocado os GPS nos atletas, que nos dá a informação com relação à distância que cada atleta percorre. Então, no jogo do Grêmio, a média de distância percorrida foi de 10,5 km. Então, teve até atleta que percorreu mais do que isso, 12 km até. Então, isso gera um desgaste muito grande.
né? Então, nós temos, associado a isso, nós temos as viagens, né? Conexões e tudo isso. Então, esses são as variáveis que a gente procura avaliar para que a gente possa ter o máximo controle, né? da recuperação desse atleta. Isso não nos dá a certeza de que a gente não vai ter problema, mas o que a gente procura é minimizar o máximo possível. O professor Gleidson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Galhardo e também o Rui, que são jogadores que nesses primeiros jogos aqui no Curitiba, eles demonstraram ali a partir talvez do minuto 70 uma queda física. É normal, até pelo trabalho que eles faziam em duas equipes menores e que não tinha aquele trabalho pensando no segundo semestre, até pela falta de calendário? Perfeito, bem observado. Esses atletas, além deles, eu acrescentaria o Alisson, né, que foi um atleta que chegou também, que nós estamos fazendo um trabalho específico. Então, são atletas que tinham uma outra rotina de treinamento, estavam disputando, com exceção do Rui, uma outra competição, no caso do Galhardo, né? O Galhardo, lá a rotina de treinamento dele era outra, então aqui ele está se adaptando à rotina de treinamento. Além dessa rotina de treinamento e jogos, né? Porque lá é como eu falei, ele estava disputando um campeonato regional, agora ele disputa um campeonato brasileiro, que está num outro patamar, numa outra exigência física, técnica, tática, Copa do Brasil, e além do clima, né? Ele vem de uma cidade onde a média de temperatura talvez seja próxima de 30, e aqui ele já está enfrentando temperaturas baixas, né? Então, é impossível o atleta não sentir isso. Então, nós estamos fazendo um trabalho, um acompanhamento com o nutricionista, né? Todo um trabalho de monitoramento com eles, fazendo um trabalho de suplementação, né? Para que a gente possa ter esses atletas o maior número de partidas possíveis. Gleidson, a gente viu o Lucas Claro ali já treinando com chuteira, até acho que foi semana passada, ele estava só correndo ainda de tênis, hoje já estava de chuteira. Queria que você falasse um pouquinho dessa evolução dele, como está, se tem alguma perspectiva de retorno. Exatamente. O Lucas apresentou uma lesão muscular, né, grau 2 de adutor, mas o Lucas é um atleta que tem um histórico, assim, ele não tem histórico de lesões, né, então isso facilita a recuperação dele. Né, ele tem apresentado assim, uma evolução satisfatória, muito positiva, muito boa. Né, até ontem ele fez um trabalho físico intenso e assim foi muito positivo, né, a evolução dele. E, então hoje nós já entramos com um trabalho com bola, que é um protocolo que nós temos dos atletas que estão em transição do departamento médico para a parte técnica. Então eles passam por um mínimo de sessões de treinamento que inclui trabalho físico e trabalho técnico também, trabalho com bola. Hoje ele já tocou na bola, já fez trabalhos de aceleração e desaceleração, ele tem se apresentado bem. Agora, qualquer prognóstico depende do atleta, depende da evolução dele. Se ele reagir bem, sem dor, normalmente a tendência é que ele volte o mais rápido possível. Professor, os jogadores serão poupados o jogo de amanhã, que é a parte mais forte realmente do trabalho e onde o jogador está mais exposto, né? Inclusive a lesão, enfim. Mas aí que tipo de trabalho que eles fazem e quanto tempo esse jogador vai ser poupado, ele precisa para ter uma boa recuperação? Por exemplo, ele será poupado amanhã. Contra o Avaí, ele já está à disposição daí do Marquinhos Santos. Então, quanto tempo, como é que é feito esse trabalho de recuperação? É o que nós fazemos, Osmar. Desde o momento em que eles saíram do jogo, né, da partida, a gente já começa um trabalho de recuperação com alimentação, principalmente nas condições climáticas que nós enfrentamos lá no Nordeste, que são temperaturas altíssimas, de hidratação. Então, a gente procura hidratar esses atletas o máximo possível, né? E o descanso, né? Tem alguns atletas que se recuperam muito bem. Hoje, alguns atletas, de acordo com as avaliações que nós fizemos, né, de coleta de sangue, eles se apresentarem em valores normais, outros não. Então, esses atletas a gente procura dar um descanso um pouco maior. Né? Amanhã nós avaliamos novamente e se esse atleta apresentar valores normais, né, nós podemos colocar esse atleta num treinamento menos intenso, obviamente, ou ainda continuar com o descanso, né? Continuar com o trabalho de terapia para que ele possa se recuperar.
Gleidson, a gente vai para o jogo amanhã, o Curitiba poupando alguns jogadores. A Ponte também deve vir com um time alternativo, justamente para evitar essa questão do desgaste. Você vê que, de repente, é algo inevitável que a gente vai ver agora, começando, voltando, né, os jogos, quarta e domingo. Vários clubes fazendo isso e, de repente, é algo que a gente vai ver até, de repente, mais aqui no Curitiba, havendo a necessidade, a possibilidade de alguns atletas podem vir também a ser poupados no futuro devido a essa sequência grande que agora, de repente, vão sentir essa carga realmente de fim de estadual, começo de brasileiro? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é algo que é inevitável, né? Acho que o mais importante é a gente destacar e frisar a compreensão da comissão técnica, principalmente do Marcos Santos, né? Porque todas essas informações são passadas diariamente para ele, né? E ele tem sido muito compreensível e está entendendo muito bem isso, né? E nós temos um elenco, né? O grupo é bom, né? Então isso nos dá confiança, né? Para que a gente possa fazer esse trabalho de recuperação, né? Esse trabalho de estar assim poupando alguns atletas e também preparando para a próxima sequência de jogos e de viagens que a gente possa ter, né? Porque dentro dessa semana em que nós tiramos o atleta de algum treinamento ou de algum jogo, nós procuramos prepará-lo para a próxima sequência que nós teremos, que também não vai ser fácil, né?